Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita força. Aquele abraço e vamos que vamos! Hoje nosso tema é a vida na civilização mesopotâmica. Nosso objetivo é compreender a vida dos povos da região entre o Tigre e o Eufrates, conhecida como Mesopotâmia. Os historiadores afirmam que a Mesopotâmia foi o berço da civilização. Entre seus povos estão os sumérios, os caldeus, os acadianos, os babilônicos, os assírios e os amoritas. Entre eles existiam os de origem semita e os de origem elamita. Conforme Ione, a vida na Mesopotâmia foi marcada por alguns costumes bem presentes na cultura ocidental, como, por exemplo, o ano de 12 meses, a semana de 7 dias, a divisão do dia em 24 horas, a crença em horóscopo, a previsão de eclipses lunares e solares, o hábito do plantio de acordo com as fases da lua, a circunferência de 360 graus, além de um conjunto de elementos legados ao mundo ocidental, como, por exemplo, a roda, a escrita, as cidades e o código de leis. A população da Mesopotâmia, de um modo geral, viveu nas margens dos rios Eufrates e Tigre, no Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque. A vida, de um modo geral, na Mesopotâmia vai ocorrer entre o mundo urbano, ou seja, nas cidades, e o mundo rural. A cidade servia como centro burocrático, administrativo e sede do exército. O mundo rural era a base econômica, onde se plantava e cuidava de animais. A composição social na Mesopotâmia se concretizou numa sociedade de casta, ou seja, não era permitido a mobilidade social. O rei era o chefe, abaixo do rei existiam os militares, os sacerdotes, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. Com relação à escravidão, o número de escravos era relativamente pequeno. A cidade na Mesopotâmia mantinha uma vida intensa, com tarefas agitadas, realizadas por agentes públicos e os trabalhadores braçais. Entre elas estavam, por exemplo, a construção dos templos, a grandes obras de irrigação, a administração, a constituição do exército, o controle tributário, tudo era controlado pelo rei e pela ação de sua administração. Entre as principais cidades desse período se destaca, por exemplo, Ur, de onde saiu Abraão na Caldeia, Uruque, Erudi, Babilônia e tantas outras. As cidades eram muradas e preparadas para os destemperos do deserto, porque o grande feitio desse povo era viver no deserto árido, no sol escaldante e nas contradições do tempo. Acredita-se que quase todos os meios de produção estavam sob o controle do rei. O rei personificava o Estado e o templo. O rei era chefe militar, era chefe religioso e era o comandante da guerra. Assim, também o rei estava no controle do templo. O templo, nesse contexto da vida na Mesopotâmia, era o centro
onde recebia toda a produção, distribuindo-a de acordo com as necessidades do povo. O rei era o proprietário de boa parte das terras e isso vai ter um nome que se denomina de cidade-templo. A vida na cidade também se dava no comércio, sendo uma figura importante na sociedade da Mesopotâmia. Com isso, ocorreu um fortalecimento dos comerciantes que vai provocar o fim da forma de produzir chamado templário palaciana. Uma pergunta se faz: existia prazer na sociedade da Mesopotâmia? Existia casas, por exemplo, de jogos? Existia casas de prostituição? Existia elementos desportivos? A nossa resposta tem uma afirmativa. Sim, sempre nós tivemos prazeres, entretenimento dentro da sociedade humana. Como era a vida no campo? Segundo a informação, a vida no campo era marcada pela pobreza e pela produção. Os camponeses criavam animais, onde se destacam, por exemplo, as ovelhas, carneiros, cachorros, os burros, gansos, patos, além das cabras e cabrito. A agricultura era o centro da produção. A produção econômica, o forte da economia na Mesopotâmia, ou seja, nesse conjunto de povos, era a agricultura. Era cultivado o trigo, a cevada, o linho, o gergelim e também árvores frutíferas como, por exemplo, raízes, legumes, batatas e assim por diante. Os instrumentos de trabalho, a princípio, até o meio do terceiro milênio, era feito de pedras, de madeiras e barros. Mas com a chamada revolução do metal, ou seja, a utilização do cobre e do ferro, a vida campesina vai modificar de forma extraordinária, com a chegada de novas tecnologias, como por exemplo o arado semeador, a grade, os carros de rodas e tantas outras tecnologias que vão começar a surgir nesse contexto, principalmente pela presença da tecnologia do metal. A conquista do metal vai modificar a vida do trabalhador de forma extraordinária. A vida na Mesopotâmia, tanto de ricos como de pobres, foi marcada pelo conhecer. Existia um conhecimento, existia a ciência, por exemplo, a astronomia, a astrologia, a arquitetura, a matemática, a engenharia e tantas outras, que, segundo informações, a ciência na Mesopotâmia sempre foi tratada a sério, pois ela estava ligada à religião. A religião era politeísta, existiam vários deuses. Com isso, por exemplo, a construção dos zigurates foi de grande importância para o conhecimento, pois a partir desses grandes templos, dessas grandes torres, a observação vai nascer e vai permitir a diferenciação dos planetas e das estrelas, vai contribuir para as previsões de eclipses, tanto lunares como solares. Por outro lado, a divisão do ano em meses, dos meses em semana, das semanas em 7 dias, dos dias em horas e das horas em minutos. Tudo isso já era conhecido há basicamente 2000 anos antes de Cristo. Então existia uma tecnologia formidável, uma coisa extraordinária,
ou seja, tudo ligado, tudo interligado, a vida, a relação com o conhecimento. É claro que não é para todo mundo, é apenas um grupo pequeno. Enfim, a vida na Mesopotâmia ou na região entre rios, nas margens dos rios Eufrates, dos rios Tigres, se davam de forma muitas vezes livres, mas de muitas vezes oprimidas pelo rei, pela guerra, pela forma de produzir, mas mesmo assim a história concebe a Mesopotâmia como o berço da civilização, como dissemos no início. Assim, a Mesopotâmia sempre foi controlada pelo rei, que está acima do Estado, que está acima do sistema de casta e que controla a guerra. E também controla a sociedade a partir do Código de Hammurabi, que foi a maior contribuição cultural desse povo, que determinava a ação dente por dente, olho por olho, e é considerado o grande legado da história desse conjunto de povos. É isso aí, vamos que vamos e até mais.